Gente, saudações para todos e para todas. Como prometido, a gente vai repassar aqui para vocês aquela explicação acerca da orientação e localização. Saindo de questões mais fundamentais, vocês viram lá no ensino fundamental, e tratando de questões um pouco mais complexas, ok? Então, de antemão, eu vou aqui compartilhar a tela para a gente iniciar os trabalhos. Então, gente, esse é o famoso sistema de orientação e localização, que é, repito, é a essência da geografia, porque é a partir dele que o homem desenvolveu, a humanidade, melhor dizendo, desenvolveu sua capacidade de orientação e localização e tudo que veio depois, que a gente chama de conhecimento geográfico. Não é? A base dele são esses dois objetos. A gente vai ver a orientação, quando crio um sistema para me guiar, e a localização, quando eu aplico esse sistema, certo? Então, essa pequena, mas importante diferença entre eles dois, ok? Então, gente, a localização e orientação, eles tratam da determinação de um plano referencial. Então, olha só, esse plano referencial, ele pode ser diversos tipos. Ele pode ser um plano cartesiano, então um sistema de orientação, tá? Onde aí eu vou fazer a relação entre quaisquer pontos, né, dentro daquela relação bidimensional entre x e y, ou até mesmo tridimensional, se eu envolver, por exemplo, o eixo z. Tá? A Rosa 200 também é um sistema de orientação, né? Quando eu tenho os pontos cardeais e pontos colaterais, né? E subcolaterais, ok? O Equador e Greenwich é um outro sistema de orientação e localização, né? Todos eles, em geral, uma perspectiva cartesiana, mas, né, são sistemas distintos. O ato em determinar a posição de um ponto com base a um sistema de orientação. É isso que a gente chama de localização, quando a gente aplica, né? Porque vejam, o nosso sistema de orientação pode ter como espaço, né, a casa de vocês. Então, quando vocês criam uma referência, por exemplo, a porta do quarto, né, estou a 3 metros da porta do quarto. Então, você tem ali um sistema de orientação, que é aquele espaço e a referência dele, que é a porta, e a localização é quando você aplica esse sistema, né? Estou a 15 metros da porta. Macapá está a 0 graus de distância da linha do Equador. O plano cartesiano, a gente poderia citar as posições -2 e 5. Tá? Então, tudo isso é aplicação do sistema de orientação, ou seja, é praticar a localização. Vejam a questão de como é similar o sistema cartesiano, a perspectiva cartesiana, e o planisfério. Né? No sistema cartesiano bidimensional, você tem um eixo principal y, um eixo principal x, tá? E aí, qualquer distância até o eixo x, ou qualquer distância até o eixo y, a gente monta as coordenadas. Aqui também, gente, olha só, qualquer distância do eixo x vai ser aqui chamada qualquer distância à linha do Equador, que é essa linha aqui que eu estou passando o mouse. Qualquer distância ao eixo Y, eu vou chamar de meridiano principal ou meridiano de Greenwich. Tá? E o encontro entre um encontro entre uma referência, um distanciamento até a linha do Equador, como esse ponto aqui, né, que está a 15 graus norte da linha do Equador, certo? E qualquer distância em relação à linha de Greenwich, eu peguei aqui um meridiano a 30 graus de Greenwich, vejam. Então, o encontro desse meridiano com esse paralelo acaba produzindo o que a gente chama de coordenada também, assim como no plano cartesiano. Só que essa coordenada é chamada de coordenada geográfica, tá? Coordenada geográfica. Outra questão bem similar entre as duas, né? A gente também tem quadrantes, tá?
primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante no plano cartesiano. E aqui no plano esférico também. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, certo? Então, na verdade, o sistema planisférico ele foi montado com base a uma perspectiva cartesiana, tá? Bem, a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, gente, é um gráfico de orientação formado por pontos ou contos, né, cardeais e seus derivados. Os pontos cardeais são os principais, é o norte, sul, leste, oeste, que a gente pode chamar também de norte. A gente chama de setentrional ou boreal. Sul, a gente pode chamar esse sul, né, aqui, os cardeais. O sul, a gente pode chamar de meridional, né, ou ainda pode chamar isso aqui, né, de austral. Deixa eu tentar escrever aqui, né? O norte. A gente pode chamar ele de boreal ou setentrional. Deixa eu chamar cá, aqui o norte, certo? É importante. O sul, gente. O sul, que a gente pode chamar de austral ou meridional, certo? Claro aqui. O leste-oeste, a gente pode chamar de oriental, opa, certo? E o oeste a gente chama de ocidental. Então, fiquem atentos a essas nomenclaturas porque em algum momento vocês podem precisar delas, né? Vários concursos vestibulares, concursos públicos em geral, substituem o norte, sul, o leste e oeste por essas nomenclaturas. Então, você tem que ter uma boa noção que elas são, né? Exemplo disso, não se fala que a região ali da Ásia, onde está a Índia, por exemplo, é Ásia Sul. Se chama de Ásia Meridional. Então, se é Ásia Meridional, então subentende-se que a Ásia é Sul, tá? Um outro exemplo, né? Não se fala Ásia Norte, Ásia Setentrional, né? Outro exemplo, a questão de Oriente e Ocidente. Você tem que saber que Oriente é o leste, Ocidente é o oeste. A gente usa os hemisférios. Muito bem. Então, esses são os pontos cardeais. Professor, e os pontos colaterais? Qual a importância desses pontos? Os pontos colaterais, eles nascem do casamento, né? Do cruzamento entre os pontos cardeais. Então, entre o norte e o oeste, o nordeste, por exemplo. Entre o sul e o oeste, o sudeste. Entre o norte e o oeste, noroeste, noroeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. Os pontos subcolaterais ou terciários, eles são consequência do cruzamento entre os pontos colaterais, entre os pontos cardeais, melhor dizendo, e os pontos colaterais, né? Por exemplo, se a gente juntar o norte mais o nordeste, a gente tem o chamado norte-nordeste. Se a gente junta aqui o oeste com o oeste-sudoeste, e assim consequentemente. Notem que eu posso falar sul, sudoeste ou sul do sudoeste, tá? As duas nomenclaturas, elas são aceitas, certo? E aí a gente tem uma infinidade de pontuações, né, gente? Uma infinidade aí de sentidos utilizando essas nomenclaturas. Não para aqui nos subcolaterais, tá? É muito importante compreender isso. Deixa eu só apagar isso aqui. É muito importante a gente entender isso, gente, porque é isso que vai guiar a nossa rosa dos ventos, né? A gente, deixa eu achar aqui a borrachinha, que vai guiar a nossa rosa dos ventos, não é verdade?
norte, sul, leste, que pode ser chamado de este, por isso é, né? Oeste. E aí a gente tem o nordeste, sudoeste, noroeste, sudeste. Uma coisa prática, a gente usa muito isso. As regiões do Brasil, né? Você tem aqui o polígono brasileiro, e você tem o nordeste, a região norte, né? O sudeste e o sul. E tem um centro-oeste, né? Não temos este, nem temos noroeste, mas temos centro-oeste. Então, o que guia a nomenclatura dessas regiões é justamente a roda dos ventos, né? Lá atrás já houve uma região oeste, né? Que era formada por Espírito Santo, Bahia e Sergipe, né? Mas depois essa nomenclatura foi desmanchada e aí Sergipe e Bahia entraram no Nordeste e Espírito Santo entrou na região Sudeste, né? Mas o importante é entender que isso aí, essa questão da roda dos ventos, é fundamental para o conhecimento geográfico, tá? Foi só um exemplo. Bem, e coordenadas geográficas, como eu falei para vocês, gente, é o encontro entre uma distância até a linha do Equador, cruzando com a distância até a linha de meridiano de Greenwich. Como é que faz isso? É que o Equador ele tem linhas que são paralelas a ele. E essas linhas são chamadas de paralelos. Então, qualquer ponto aqui da Terra é cortado por um paralelo de forma horizontal. Se for abaixo do Equador, a gente chama de paralelo sul. Se for acima do Equador, paralelo norte. Lembrando que o norte eu posso chamar de setentrional, o boreal, o sul, austral ou meridional, certo? Então, esses paralelos, gente, eles têm uma pontuação, eles têm um valor que vai de 0 até 90 graus. Pode ser de 0 até 90 graus norte, ou 0 até 90 graus sul, respectivamente polo norte e polo sul, certo? É, importante, se eu tenho um, uma numeração em graus que não tem sinal nem de mais nem de menos, isso aqui significa que é mais, ou seja, é norte. Assim como no plano cartesiano, se não tem um sinal, é sempre positivo, tá? Números inteiros, certo? Muito bem. Então, a distância entre qualquer ponto da Terra até o Equador, a gente chama de latitude, tá? Certo? Importante. E a longitude, a medida em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Tá? Mesma lógica dos paralelos, só que essa distância, em vez de ser vertical, né, até o Equador, ela é horizontal, é o meridiano de Greenwich. Tá? Eu vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá? E olha só, assim como os paralelos, qualquer ponto da Terra é cortado, né, por meridianos. Então, qualquer um. Os meridianos, eles oscilam entre 0 e 180 graus, e não 0 até 90 graus, certo? Você tem o meridiano principal, que é o Greenwich, e oposto a ele tem um outro meridiano, que é o meridiano da linha de lado, que a gente vai ver depois em fusos horários. A importância dos paralelos, gente, é principalmente climática, certo? Digo que paralelos e meridianos, a importância é sintetizada em uma palavra, tempo, mas são coisas diferentes, né? Enquanto o tempo do paralelo é em relação ao clima, o tempo do meridiano é em relação à questão cronológica. Os paralelos, gente, principais, certo? São o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, a própria linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Por que esses paralelos são tão importantes? Por aquilo que a gente estudou lá em relação ao espaço sideral em relação com a Terra. Este ponto aqui, cortado pela linha do Equador, é o ponto que mais recebe radiação solar no planeta Terra, né? Por algumas razões. Primeiro, pela distância, que é menor em relação ao Sol. Segundo, porque mesmo com o movimento de translação e revolução, esse ponto sempre vai estar bem iluminado, né? Lembrando que a Terra pode se inclinar e isso fazer que o centro de recepção dos raios seja o Trópico de Câncer, ou seja, a hora, né? O Trópico de Capricórnio, mas sempre a região do Equador vai estar bem iluminada.
Então, devido a isso, gente, a gente chama essa região de intertropical, porque está entre trópicos e é a região na Terra que mais concentra calor, o centro de recepção de radiação solar do planeta Terra. A gente tem um verão longo e inverno curto aqui. Há uma tendência de sempre ser quente, porém, esse primeiro fator climático, que é quanto mais menor quanto mais próximo do Equador, mais quente, pode ser anulado por um outro fator, que é o fator altitude. Quanto mais alto, mais frio, ok? Segunda e terceira zonas, certo? A gente tem a zona temperada norte, que está entre Trópico de Câncer mede 23 graus norte, né? E o Círculo Polar Ártico, que mede 66 graus norte. O que é que eu tenho aqui? Não tem nem muito calor, nem pouco calor, tá? É o meio termo. Então tem as quatro estações do ano bem definidas, vai ser como nos desenhos animados. Verão quente, outono ventoso, inverno chuvoso, nevoso e primavera com a florescência, né? Parece desenho animado. Aqui é possível a gente ter esse cenário. Assim como no hemisfério sul. Só que o hemisfério sul, ele tem a zona temperada que é marcada entre o círculo polar antártico ou antártido, tanto faz, significa a mesma coisa que é o posto de Ártico, né? E mede 66 graus. E o trópico de Capricórnio, que mede 23 graus, ambos sul, né? Muito bem, então essa zona temperada sul tem condições climáticas semelhantes à temperada norte. E por último, as regiões mais frias do planeta, a polar antártica, que está entre o Polo Norte e o Círculo Polar Ártico, a 66 graus norte, e a zona polar sul, ou Antártica, que está entre o Círculo Polar Antártico ou Antártido, volto a dizer a mesma coisa, menos 66 graus ou 66 graus sul e o Polo Sul. Região que tem longo verão, curto inverno, região mais fria do planeta, certo? Essas regiões são chamadas de ZTPs, a gente viu no nosso passado, zonas térmicas planetárias, ok? Passando. Então aqui a gente tem os paralelos, né, a importância deles, vocês podem ver aí, está bem dimensionado onde passa os paralelos, né? O paralelo de Câncer aqui passando pelo México, o Equador passa pelo país chamado Equador, por isso ele é assim chamado, né? A gente tem o Trópico de Capricórnio, passa bem próximo da cidade de São Paulo. Então, aqui, entre esses dois trópicos, né, em roxo, a gente tem a zona intertropical, a mais quente do planeta. Aqui em verde, tanto no norte como no sul, as zonas temperadas, né? Vejam que aqui está o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, delimitando a zona temperada norte. E aqui tem o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, delimitando a zona intertropical sul, né? Lembrando que o Brasil tem terras na zona, a zona temperada sul, perdão, aqui, tá? Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio. Lembrando que o Brasil, gente, tem terras, né? ah, na região intertropical e na região temperada sul, né? Porque abaixo ali de São Paulo já começa, ao sul de São Paulo já começa a zona temperada sul, certo? E as zonas polares, né, que são as menores, são frias pra caramba. Importâncias do meridiano. Os paralelos têm importância climática, importância temporal no sentido de clima, né? Já a questão dos meridianos, a grande importância, gente, são os fusos horários, certo? A gente vai ter uma aula que eu vou passar daqui a pouco para vocês só para falar sobre fuso horário, certo? Mas é importante saber aqui, os fusos horários, eles são intervalos medidos em 15 graus entre meridianos. Por que eles foram criados? Eles foram criados, os horários, porque antigamente cada localidade costumava ditar o seu horário, né? Era uma relação daquela localidade com a radiação solar, onde o Sol a pino, ou seja, aquele onde o objeto não apresenta sombra, né? Seria o meio-dia. Então, a partir daquela relação com o meio-dia, cada localidade fazia o seu horário. Isso era muito confuso, porque imagina, você saísse de Maceió, que está no oeste, para Arapiraca, que está
já na região oeste do estado. Olha a confusão que isso iria criar, gente. Você ia ali, passava ali em Maceió, chegava em Satuba, era um horário, chegava em Pilar, era outro, chegava em Boca da Mata, outro horário, São Miguel dos Campos, um outro horário. Não no sentido que a hora mudaria naturalmente, mas que o sistema horário era um outro, né? Porque cada um tinha como sua referência o seu apino. Então, para resolver esta confusão, para resolver esse problema, é que foi criado um sistema universal. Esse sistema universal, certo? Ele foi feito a partir do meridiano de Greenwich, né? Isso envolve até uma polêmica. Isso é século XIX. Quando foi ser definida essa situação, existia a priori duas propostas: meridiano de Paris, né? Então, o meridiano que passaria na cidade de Paris teria essa longitude zero, e o meridiano que passaria em Londres teria essa longitude zero. Então, foi essa grande polêmica. Os ingleses eram mais influentes no mundo nessa época, e aí eles tentaram fazer uma mediação e criar o meridiano de Greenwich, para não ficar meridiano de Londres, né? Porque em Greenwich funcionava um observatório muito importante, né, para a geografia da época, e acabou ganhando essa proposta. E aí, que é que isso, por que isso é importante? É que a partir desse meridiano de Greenwich, os horários são definidos. Você tem ele aqui, né? Deixa eu botar aqui para vocês, para ficar mais claro. Então, você tem esse meridiano aqui, que é Greenwich, tá, gente? Certo? Ele está passando aqui, ó. E desse meridiano para leste, 7 graus e 30 minutos. Desse meridiano para oeste, 7 graus e 30 minutos também. A gente tem a delimitação do fuso horário principal, certo? Por que minutos? Que a gente está falando em graus, certo? Mas na prática, como a gente falasse em 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro. Por que 7 graus e meio? Por que 7 graus e 30 minutos? Porque se estabeleceu nessa época que cada fuso horário tinha 15 graus, certo? Então, para mim medir o principal, eu tinha que fazer uma divisão para ficar equilibrado. Foi 7,5 para um lado, para o leste, 7,5 para o outro, que é o oeste. E a partir dele são definidos os demais fusos horários. Exemplo, né? Aqui, a partir dos 7 graus e meio a leste, até ali os 22 graus, né, e meio, a gente tem o segundo fuso horário. E que fuso horário é esse, gente? É o fuso horário aqui, o próprio fuso horário de Paris, né? O fuso horário que passa aqui na Líbia, o fuso horário de Roma, ele tem mais uma hora. E se eu fosse para o outro lado, fosse para esse segundo fuso horário aqui a oeste, menos uma hora. E se eu for aqui mais um pouquinho para leste, depois do fuso horário de Roma, de Paris, eu vou ter o quê? Um outro fuso horário, que é de Moscou. Então, em vez de ser mais uma hora, vai ser mais 2 horas. E o oposto, se for para o oeste, vai ser menos 2 horas. E assim consequentemente. Então, você vai aumentando para um lado, vai aumentando para o outro. O que é que vai acontecer? Como a Terra é redonda, é uma geóide, na verdade, né? Mas você tem algo próximo do redondo, então o que é que vai acontecer? Você vai sair aqui do meridiano de Greenwich ou para o leste ou para o oeste, se a gente colocasse duas pessoas, né? Uma indo pelo leste ou para o oeste, ia chegar a um ponto que elas iam se encontrar. E esse ponto de encontro, logicamente, é o ponto oposto ao meridiano de Greenwich. Essa linha, gente, ela é chamada de linha de data, certo? Linha de data. Ela está passando aqui, ó. O que é a linha de data? É o meridiano oposto ao meridiano de Greenwich. E por que ela é assim chamada? Porque se você cruzar essa linha, você pode avançar 24 horas ou recuar 24 horas. Você pode avançar um dia ou recuar um dia, né? Pode ser a fonte da juventude ou a fonte do envelhecimento, né? Como é que funciona? Se você for para o leste, você está sempre avançando. Então, se você chegar num limite aqui, leste da Rússia, se você, aliás, não é bem porque é adaptável, né? Depois eu vou explicar isso. Mas se você chegar aqui nesse ponto da Rússia e você cruzar essa linha, o que é que vai acontecer? Você vai ter que recuar seu relógio 24 horas, logo vai ganhar um dia.
Mas se você sair do Alasca e for para a Rússia, você faz o oposto. Aí você volta 24 horas, volta um dia. Por isso o nome linha de data, porque é onde é modificada a data, certo? Beleza. Os maiores detalhes a gente vai passar na aula, né, sobre fuso horário. Daqui a pouco eu repasso para vocês, mas é importante lembrar também que os fusos horários podem ser solares, quando são retinhos, né, e adaptados quando são tronchinhos, né? Quando essas adaptações, por quê? Como muitos países, como Rússia, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Brasil, países continentais, né? Eles têm, eles têm uma grande distância longitudinal, né? Território de leste para oeste. Então, se considera só os fusos horários solares, existem muitos fusos. E essa questão de haver muito fuso é um problema econômico, financeiro de adaptação. Então, o que é que os governos nacionais fazem? Para diminuir, né, essa confusão de horários diferentes, eles fazem adaptações, para que cada cidade, ou cada estado, ou cada região fique em um único fuso horário, certo? Beleza. Alguns países têm uma situação até curiosa, como a Argentina. Olha só, a Argentina, toda ela, a priori, pela lógica, né, ficaria aqui no fuso horário que é menos 4 horas em relação a Greenwich. Mas aí, para se adaptar ao horário do Brasil e ficar com o horário mais próximo da Europa, o que é que a Argentina fez? Não sei se foi essa a razão, né? Mas de fato, essa adaptação aconteceu. Ela tem seu território no fuso anterior, então um fuso mais avançado, menos 3 horas, certo? Então, curiosidade, né? Alguns países têm um fuso completamente diferente do que seria o seu. Beleza? Tudo bem. Avançando aqui. Deixa eu sair aqui do editor. E só apagar aqui, gente. Rapidinho. Além dessa questão dos fusos horários, né, internacionais, dá para entender bem essa questão do fuso horário adaptado aqui no Brasil. Curiosidade, o Brasil, pessoal, tem na verdade, 4 fusos horários, mas durante algum tempo teve 3. Vou explicar isso daqui a pouco, tá? Em relação aos fusos horários solares, fuso horário adaptado, veja o que aconteceu com o Brasil. Se o Brasil obedecesse só fuso horário solar, a gente teria alguns estados do Nordeste com 2 fusos horários, tá? E a leitura do governo é que isso cria uma confusão. Imagina, em Débora Gouveia ia ser um fuso, em Maceió ia ser outro. Então, qual é a ideia? Não, era colocar todo mundo no mesmo fuso. Então, se pegou aqui o litoral do Nordeste, chamado Leste do Nordeste, tá? Olha a importância dos pontos cardeais colaterais, né? E aí, o que é que se fez? Pegou essa região aqui e se adaptou ao fuso horário de Brasília, que é a capital, né? A exceção foi Fernando de Noronha, né? Os Oxê de São Pedro e São Paulo estão aqui também, algumas ilhas, certo? Aqui no Pará é curioso, porque dividiram o estado do Pará, porque realmente é uma grande diferença. O Pará é enorme, né? Grande, então é uma grande diferença, certo? Mas aqui, a partir do Pará, a gente tem o segundo fuso horário territorial, né? Porque também tem o fuso horário Fernando de Noronha, que é a ilha, que é o fuso horário de Manaus. E o último fuso horário brasileiro é o de Rio Branco, né? Também tem algumas adaptações. Pessoal, curiosidade, esse negócio de fuso horário do Acre deu uma baita confusão, né? Porque já existe aquele mito de que o Acre não existe, né? Isso é um mito, vocês sabem disso, né? E como se não fosse bastante essa polêmica, né? Polêmica não, esse mito, ainda se criou uma situação embaraçosa com o Acre, né, curiosa, em 2006, mais ou menos, quando um grupo empresarial entrou na justiça para anular o fuso horário do Acre, né, o argumento é que eles estavam tendo prejuízo financeiro por o fuso horário do Amazonas, de Manaus, que é a principal cidade ali da Amazônia Oriental, né, ser diferente. E não é que um juiz acatou isso, né? Qual foram as consequências? O fuso horário do Acre ele foi extinguido. Isso deu uma baita confusão lá no Acre, gente, porque é muito dispendioso, né? Dispendioso, é muito complicado também para o nosso corpo
quando a gente não tem uma relação direta entre radiação solar e horário. Imagina um sol, por exemplo, né, nascendo às 4, 5 horas da madrugada, né? É complicado o corpo ali para se acostumar, né, com isso. Por quê? A gente é acostumado só nascer às 6 horas da manhã, né? E aí, por outro lado, você pegar, né, 4 horas da tarde, tá virando noite já. Quer dizer, não é tarde, né? Essa distinção entre tarde e noite vira uma baita confusão. Então, muita gente reclamou. Nisso, o governo daquela época, né? No caso, é o governo ali da Dilma Rousseff, para acabar com essa confusão, resolveram fazer um plebiscito, né? Que é um plebiscito? É uma consulta popular. Você pode fazer isso em eleição do executivo, por exemplo, eleição para prefeito, eleição para presidente. Você vai lá e coloca uma votação a mais. Essa votação foi a votação para saber se ia haver ou não o fuso horário do Acre, né? Curioso, né, gente? Mas teve isso, certo? E aí o fuso horário foi mantido, né? Se voltou ao fuso horário. Qual a importância disso? Se vocês pegarem livro de geografia ou material entre 2006 e 2012, mais ou menos, já passei por Cid, vai estar dizendo que o Brasil só tem 3 fusos horários, mas tem 4, beleza? Outra situação importante aqui, horário de verão. Que horário de verão? Algumas localidades do mundo adiantam os relógios em 1 hora durante o verão. Para quê? Para haver uma diferença no rush, né? Ou pico de consumo de energia elétrica. Se você tem uma região que está 1 hora a mais do que uma outra região do país, então o horário de pico do consumo de energia elétrica vai ser diferente. Isso vai diminuir a sobrecarga no sistema. O Brasil, acredito, foi para 2020, foi o primeiro ano, desde 2000, não, 2019, né? Foi o primeiro ano que o Brasil não tem horário de verão, certo? Antes tinha só no sul e sudeste, mas aí a partir desse ano não tem, 2019 não tem em nenhuma região do Brasil, certo? Aqui detalhes da linha de data, né? Onde ela passa. Então, a linha de data, volto a dizer, se você cruzar, você pode voltar um dia ou recuar um dia, né? E uma coisa importante, né? Por aqui a gente faz a relação com a questão do Réveillon, né? A Nova Zelândia, por exemplo, as Ilhas Fiji, né? Tonga, Tongo, né? Tem uma diferença horária que faz que o Réveillon chegue sempre antes para eles, né? Em relação ao resto do mundo. E aí sempre passa na TV essa questão do Réveillon, sempre começa por eles, né? Ahn, a questão do movimento de translação, né? Para a gente lembrar daquele movimento de revolução, Afélio e Periélio, isso aí a gente já viu, né? O periélio é quando o Sol está mais próximo da Terra, ou a Terra mais próxima do Sol, ou a Afélio mais distante. E isso também vai influenciar a radiação solar, tá, gente? O periélio tem mais radiação, o afélio tem menos radiação. Aqui, a Lua, que também é muito importante para a questão horária, para a questão das marés, para a questão de estação do ano, também influencia a questão da menstruação, um monte de coisa a Lua influencia pela gravidade que ela exerce sobre a Terra, né? E aqui a gente tem as épocas da Lua, né? A Lua crescente, a Lua cheia, Lua minguante, quarto minguante, né? E a Lua nova e seus formatos, né? A lua cheia, logicamente, é aquela que é mais visível, e quando ela acontece, quando ela consegue receber toda a radiação do Sol, né, quando a Terra não fica entre o Sol e a Lua. É o oposto, né, da Lua nova, né, que é aquela Lua que tem um menor radiação, menor iluminação, e entre elas a Lua crescente e a Lua minguante, né? Mais ou menos uma relação ali intertropical. Hemisfério mais iluminado, né? Aqui é a famosa, né, Dark of the Moon, né? O lado escuro da Lua. Então a Lua, em geral, ela vai ter um hemisfério que vai ser iluminado, um hemisfério que vai ser escuro, tá? Motivos das fases da Lua.
Então, gente, por que as fases da Lua? É porque entre a Lua e o Sol existe a Terra, né? Então, se a Terra estiver a Lua estiver numa posição em relação à Terra, que essa radiação fique bloqueada, tá? Aí a gente vai ter a Lua nova, por exemplo. Mas quando o Sol consegue atingir, né, refletir sobre a Lua, todo um hemisfério, aí a gente tem a Lua cheia, certo? Devido às diferentes exposições da Lua com relação à Terra e ao Sol, diferentes parcelas da parte iluminada da Lua são vistas na Terra. Isso é importante. Os eclipses, gente. Eclipses acontecem justamente quando a Lua ou o Sol, a Lua ou a Terra, perdão, bloqueiam a radiação que vem do Sol, ou uma ou para outra, né? No eclipse solar, o que é que acontece? A Lua fica no caminho entre essa radiação e a Terra, tá? Então, vai ter um certo ponto do planeta que não vai receber a luz do Sol, né, diretamente, mesmo sendo pelo dia, tá? É por isso que quando há um eclipse, gente, é sempre um local específico. Por conta do quê? Da proporcionalidade entre o Sol, a Lua e a Terra, onde a Lua é o objeto menor. Então ela não consegue cobrir todo o planeta, só uma parte, certo? Já no eclipse lunar, né, dessa noite, é quando a Lua ela não recebe essa iluminação do Sol. Isso acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Aí a gente tem um eclipse, digamos, total, porque o tamanho da Terra é maior, né, do que o da Lua, e isso provoca um eclipse total, certo? Muito bem. Aqui o eclipse lunar, vocês viram mais um pouco, a Lua, aqui a Terra, né? Então vejam aqui que pelo ângulo não chega a radiação, vai chegar alguma radiação, né? Porque a luz ela reflete, né? Mas diretamente não, então fica bem escuro, né? Aqui o cone da sombra, né? Tá? Essa parte aqui está toda coberta, né, gente? E o cone de penumbra, né? A parte que ainda tem radiação. E finalizamos aí, ok? Então, gente, compartilhamento só fechado. É isso. Peço a vocês que vocês revisem o conteúdo. Qualquer dúvida, estamos ao dispor, viu? Lembre-se, saúde, primeiro plano, saúde que interessa, não tem pressa e bons estudos. Até a próxima.